fazer a gravação e aí a gente vai conversando aqui, tá? Sobre o nosso assunto, tá? E aí eu vou aumentar aqui, né, a tela cheia aqui, poder compartilhar a nossa primeira aula aí, correto? Nós temos aí a primeira aula, Fundamentos de Orçamento Público, né? A gente vai falar sobre algumas definições e características gerais. Deixa eu só conferir se está gravando direitinho. Tá, está gravando direitinho. Então vamos voltar, fazer o nosso compartilhamento aqui de tela aqui. Então nós vamos começar aqui nesse orçamento público, né? Falando algumas características desse orçamento público. E aí nós vamos falar a primeira coisa, tá? O que seria um conceito de orçamento público, tá? Quando a gente fala de orçamento público, ele é um instrumento de planejamento, tá? E que, na verdade, o que ele vai fazer? Vai detalhar as receitas e as despesas, né? Ou seja, todas aquelas previsões de recursos, né, que você vai arrecadar, que a gente chama de receita, e depois todas aquelas aplicações de recursos aí que nós temos aí, que a gente chama de despesas, tá? E aí essas despesas, quando a gente está calculando essa questão dessas despesas, que a gente está levantando essas despesas, nós estamos relacionando a quê? A pessoas, processos, projetos, informações, né? Investimento, então toda essa parte aí a gente chama de despesas. E aí, no momento em que a gente engloba a receita e despesa o orçamento, ele acaba se tornando uma peça, tá, fundamental para que nós possamos analisar a questão do equilíbrio das contas públicas, né? E aí, em cima desse orçamento, é necessário que a gente consiga aí indicar as prioridades da sociedade, né? E ver quais delas que seriam atendidas aí pelo governo. E aí nós temos as finalidades. Então, quais são as finalidades do orçamento? A finalidade do orçamento, a primeira delas, é um instrumento de planejamento e administração, né? Porque ele permite que a gente faça as projeções dos gastos que são necessários para um determinado período. A outra finalidade dele tem a finalidade contábil também, porque você usa o orçamento para poder fazer cálculo de valores aí, né? Valores recebidos, aquilo que você vai gastar, né? Ou seja, despendido, né? Em diversas classes de valores. E também finalidade econômica, que pode servir como instrumento de realização de política fiscal do governo, né? E também nós temos a finalidade de controle, visto que o orçamento acaba sendo um instrumento que vai autorizar os gastos, né? E vai permitir que você possa fazer a análise por meio aí do confronto das despesas, né? Que são autorizadas, né? Que são permitidas por lei, né? E aí nós temos que o orçamento público tradicional ele passa a adotar as técnicas modernas de análise de desempenho, né? Possibilitando você avaliar também os resultados que você for atingindo em função dos seus custos incorridos, né? E operacionalizar as diretrizes, objetivos e também as metas do governo, né? Que a gente fala sobre isso aí. Porque quando a gente trabalha com orçamento tradicional, ele só ficava preocupado muito com a questão do controle, né? Do custo, do controle, da peça contábil. E, na verdade, quando a gente passa a adotar técnicas modernas, né, aí a gente começa a direcionar esses indicadores para metas do governo, a diretriz, alguns objetivos que serão atingidos, né? Então, isso aí que vai agregando aí essas técnicas modernas ao orçamento já existente. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a adotar a análise de desempenho, significa que a gente já está entrando aí, né, num orçamento mais moderno. Bom, e aí nós temos aqui alguns aspectos do orçamento aqui, né, do orçamento público. O primeiro aspecto que nós temos é o aspecto político, né, do orçamento público. Tá? E aí coloca aí, o que seria esse aspecto político aqui? Esse aspecto político é por quê? Porque o orçamento público ele acaba representando o embate entre as diversas forças políticas que estão dentro da sociedade. Tá? E as propostas orçamentárias encaminhadas ao parlamento, elas são submetidas a um imenso processo político que é capaz tanto de você reduzir quanto de você aumentar os valores que são gastos. Ela também, um outro aspecto, é um aspecto jurídico,
porque nós temos que a aprovação do orçamento ele submete aí a um conjunto de regras constitucionais, né, legais, né, e regimentais. Tá? Então, por exemplo, quando a gente submete uma receita às diversas normas do direito tributário, né, as escolhas das despesas são orientadas por normas legais. Tá? A gente não pode fazer nada que a lei ela não direcione, né, ou seja, que ela nos obrigue a fazer. Tá? E o próprio orçamento público ele acaba sendo uma lei formal. Tá? Então, a gente vê aí que por isso está no aspecto jurídico aí. Outro aspecto é o contábil, porque, na verdade, por meio dessa classificação contábil entre receita e despesa, que é a base aí do nosso orçamento público, né? E com o uso de sistemas de informatizados, os políticos, os burocratas e a própria opinião pública, eles podem obter dados a respeito de como que esse dinheiro público ele é gasto. A partir do momento que você tem um mecanismo contábil, você consegue confrontar isso. Tem outro aspecto, o aspecto econômico, né, que a gente mostra que o orçamento público ele é um mecanismo de política fiscal do governo, né, porque, na verdade, ele utiliza isso para buscar estabilizar e ampliar o nível de atividade da economia. Né? Além disso, ele contribui para os estudos de temas como incidência de impostos, teoria de taxação, federalismo fiscal, né, as políticas de alocação, distribuição e estabilização, que a gente vai ver mais tarde também, e é o instrumento de cumprimento das funções alocativas, distributivas e estabilizadoras aí do Estado. Outro aspecto é o aspecto financeiro, que ao final da elaboração do orçamento público, as receitas e despesas elas devem ser convertidas em valores financeiros. Tá? E isso que vai acabar influenciando a atividade financeira pública aí. Nós temos também outro aspecto, que é o aspecto administrativo, porque é por meio do orçamento público que a administração pública ela vai planejar e executar suas atividades, ou seja, ela vai determinar onde é que ela vai realizar as obras, onde que ela vai prestar os serviços, onde que ela vai exercer o controle e avaliação de recursos. Tá? Esses aí que são os aspectos aí. E aí nós temos aqui, né, nós falamos ali atrás, sobre as funções do orçamento público, eu disse que nós temos aí como função alocativa, distributiva e estabilizadora. Quando a gente fala em função alocativa, né, porque na verdade o Estado ele vai oferecer e manter aí alguns bens públicos, semipúblicos, né, ou meritórios à sociedade. Tá? Então ele acaba contribuindo aí para a construção de rodovias, de segurança, educação, saúde, etc. e tal. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala aí que a gente quer desenvolver uma região, né, por meio do acesso aí, né, e energia elétrica, por exemplo, há necessidade do governo alocar, né, e registrar no orçamento parte daqueles recursos, tá, que são provenientes de suas receitas em projetos que é voltado para ampliação de estradas e linhas de transmissão de energia. Aí, quando a gente diz isso, a gente está colocando que o orçamento está exercendo a sua função alocativa. Nós temos também a função distributiva. O que seria essa função distributiva? É quando busca, né, trabalhar com programas, esses programas, claro, que são geridos pelo Estado, e que ele vai voltar para quê? Para poder equalizar a renda das camadas menos favorecidas da população. Tá? Então, por exemplo, um programa Auxílio Brasil, né, que substitui a Bolsa Família, por exemplo, né, ele busca combater os desequilíbrios regionais, né, e sociais, desenvolvendo regiões e classes menos favorecidas. Então, por exemplo, se o governo pretender desenvolver uma região em que há uma presença forte de artesanato, por exemplo, né, ele pode usar financiamento com recursos captados de uma classe econômica social, né, mais abastada, por exemplo, e transferir para ali. Ele pode fazer esses projetos, ele pode incentivar a formulação desses projetos. Então, nesse caso, quando a gente está querendo equalizar, né, região mais favorecida com menos favorecida, ou uma classe da população menos favorecida, etc., etc. e tal, a gente está trabalhando com a função distributiva do orçamento. E nós temos também a função estabilizadora, que a gente tenta buscar e trabalhar com estabilização da economia. E aí, quando a gente está trabalhando com essa função estabilizadora, aí ela já está representando a questão das políticas, né? A política fiscal e a política monetária do governo, porque é através dessa política monetária do governo e política fiscal que o governo ele tenta buscar estabilizar a economia. Tá? E aí, na verdade, quando você fala em termos de orçamento, ele vai tratar de uma aplicação de diversas políticas econômicas com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico, a estabilização de preço, né? Principalmente a estabilização de preço, controle da inflação, né? O equilíbrio da balança comercial, o equilíbrio da balança de pagamento, né? As taxas de câmbio, a promoção do emprego, a distribuição de renda, tá? Isso aí quando a gente está trabalhando com o orçamento adotando sua função.
estabilizadora aí, né? E aí, nesse quadro, nós mostramos qual que é a base legal do orçamento público brasileiro. E quando se fala em base legal, o que nós temos? Nós temos a Constituição Federal, tá? Então, só falando dos principais aqui, tá? A Constituição Federal de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, de 2000, a Lei 4.320 de 64, tá? Que, na verdade, essa lei de 4.320 de 64, ela foi recepcionada pela Constituição de 1988, e nós temos aí o Decreto-Lei 200 de 1967, tá? Quando a gente fala em Constituição Federal, e a gente está trabalhando com a questão do orçamento público, nós podemos ver que a Constituição ela separou o capítulo 2 e o título 6, né, com o título das finanças públicas, né, e lá ela destaca todos os instrumentos. Ela destaca aí o plano plurianual, ela destaca a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. E aí a Constituição Federal, o que acontece? Qual é a finalidade, né, disso estar lá na Constituição Federal? Na verdade, é instituir quais são os dispositivos constitucionais que vão tratar da matéria orçamentária de caráter geral, tá? Que deve ser observado pelos demais entes da federação. E aí nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000. A gente pode ver que a Constituição sai em 88. A Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000, né? E aí, essa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela surge para quê? Para poder regulamentar o artigo 163 da Constituição Federal, tá? Porque aí ela vai... O que esse artigo ele pede, essa regulamentação? Né? Porque vai ter que estabelecer normas para que ele possa orientar as finanças públicas no país, tá? E aí, quando vem essa lei de responsabilidade fiscal, no ano 2000, que é exatamente para condicionar a ação dos governantes aos limites de sua efetiva capacidade de gasto, tá? Ou seja, é uma forma de prevenir a questão dos déficits fiscais, tá? E o descontrole das contas públicas, tá? E a lei de responsabilidade fiscal, todos nós sabemos que ela é extremamente severa. Nós temos aí a lei 4.320, né? Que nós temos aí que ela vai acabar... ela que veio, né, estatuindo aí as normas gerais do direito financeiro, né, para elaboração dos controles dos orçamentos, dos balanços da União, dos estados e do município federal, tudo tem que seguir bem essa lei 4.320, né, que já existe até uns projetos de lei aí para tentar ver se substitui, até mesmo porque 1964 já tem muito tempo, mas até hoje ainda o que é usado ainda é a lei 4.320 ainda. Tá? E qual que é a finalidade dessa lei 4.320? Foi estimular o planejamento, o controle, a transparência das informações contábeis, orçamentárias, financeiras e patrimoniais sobre as operações que são realizadas pelas entidades governamentais e sobre as responsabilidades dos seus agentes. Tá? Essa lei 4.320, na verdade, ela representa um marco, né, da passagem de um orçamento tradicional para um orçamento mais moderno, né? E nós temos aí o decreto de lei 200 de 67, né, que ele define o orçamento público como um dos 4 instrumentos básicos do planejamento, ao lado dos planos de programas nacionais, setoriais, regionais, os programas de governo e da programação financeira. Tá? E aí essa lei, o que ela vem aí? Qual que foi a finalidade dela? Foi modernizar a administração pública, né, por meio da utilização de instrumentos gerenciais de gestão que vieram para normatizar e padronizar os procedimentos nas áreas de pessoas, de pessoal, de compras governamentais e execução de orçamento. Basicamente a nossa base legal que a gente tem aí. Né? E aí, falando um pouquinho, que vocês vão ter uma disciplina que vai falar muito sobre isso, sobre a questão do plano plurianual. Quando a gente fala sobre plano plurianual, o que seria isso? Plano plurianual é um planejamento de médio prazo. Tá? Ele é definido de quanto em quanto tempo? De 4 em 4 anos. Tá? E o que acontece? Ele vai prever aí, né, as grandes prioridades nacionais e regionais e com metas para cada área. Então, por exemplo, a saúde, a educação, saneamento, segurança, transporte, energia, tudo isso aí vai estar dentro do plano para um período de 4 anos. Como é que funciona isso? Primeiro, ele é constituído no primeiro ano de mandato do chefe do executivo. Tá? E ele só passa a ser executado a partir do segundo ano. Né? Ele é aprovado, ele é construído no primeiro ano, ele é aprovado e ele passa a ser executado no ano seguinte. Ah, tá. E naquele primeiro ano? Naquele primeiro ano você está ainda executando o PPA, né, o Plano Plurianual do governo anterior. Tá?
E aí, o que acontece? Por isso está escrito aqui, ó, duração ele vai desde o início do segundo ano até o final do primeiro ano do mandato do próximo governo, tá? E aí eu trouxe aqui esse desenho aqui, por exemplo, o mandato anterior. Eu tinha aqui o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto. Então, o PPA, ele começa aqui, ó, no segundo ano, ele vai até o primeiro ano do outro mandato. Quando chega esse outro mandato aqui, o que acontece? O PPA dele começa aqui, começa a ser executado aqui, ele é todo construído, né, e é votado aqui no primeiro ano, e aí o que acontece? Ele começa a entrar em execução a partir do segundo ano e vai até o primeiro ano do próximo governo, tá? Então, esse aqui que é o interessante, tá? Agora, por que isso? Por que ele não encerra aqui? Exatamente para dar continuidade, certo? Eu vou abrir aqui, porque vai entrar mais alguém aqui na sala. Vamos ver quem está entrando. Ei, Jailton, tudo bem, Jailton? Como é que tá? Boa noite. Você está conseguindo falar aí? Você está conseguindo me ouvir? Pode colocar no bate-papo aí, se não tiver com som, pode escrever no bate-papo. Rafael, você está me ouvindo? Você conseguiu me ouvir? Então vamos continuar aqui, né? Porque a gente está, Jailton, a gente está trabalhando aqui com a primeira parte ainda, tá? E aí eu vou compartilhar a tela aqui, porque na hora que eu estou compartilhando eu consigo ver vocês, tá? Então, o que acontece? Eu estou aqui, ó, no fundamento aqui, o que eu expliquei aqui? Mostrando a questão do plano plurianual, como é que funciona, tá? Ele é um planejamento de médio prazo, né, para 4 anos, e aí que são esse planejamento que é responsável aí, né, para que possa aí expressar as grandes prioridades nacionais, como saúde, educação, saneamento, segurança, etc, etc e tal. E aí, o que ele é construído no primeiro ano do mandato, é votado no primeiro ano do mandato, tá? E aí ele só vai começar a ser executado a partir do segundo ano. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? O que a gente estava fazendo é basicamente isso aqui. Então, primeiro, vamos pegar esse mandato aqui, tá? Mais fácil. O que acontece? Esse mandato atual, ele só vai ser executado a partir, né, o PPI aqui, ele só vai ser executado a partir do segundo ano. Por quê? Porque nesse primeiro ano ele vai ser elaborado. Tá? Ah, tá. E agora, o que está funcionando aqui? Está funcionando o final, tá, do plano plurianual anterior. Né? Aí ele começa aqui, ele termina o primeiro ano do mandato a partir do segundo. Então, para que é isso? Né? Que eu estava dizendo assim, por que isso? Né? Por que ele não encerra aqui e o outro encerra aqui? Até mesmo para você dar continuidade, para que as políticas elas não sejam abandonadas. Tá? E para que os planos eles não sejam abandonados. Então, é uma forma de você dar continuidade. Então, no primeiro ano de mandato né, de um presidente, ele está o quê? Ele está executando o último ano, né, do plano plurianual do presidente anterior, tá? Ou do governo anterior, correto? Bom, e aí nós temos, né, nós estamos falando sobre o PPI, agora nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias aí. O que essa Lei de Diretrizes Orçamentárias ela busca? Ela vai ajustar, né, o plano plurianual às necessidades e metas para o ano seguinte. Tá? Então, a gente sempre vai estar trabalhando com isso. E quem é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias? Tá? Na verdade, ela é o quê? Ela é uma norma que vai estabelecer as metas e prioridades para o exercício seguinte. Tá?
Então, por exemplo, eu tenho que fazer reajuste de salário mínimo, quer dizer, eu tenho que colocar isso na lei de diretrizes orçamentárias, despesas de capital, né? Investimentos, tá? Tudo isso aí eu tenho que colocar na lei de diretrizes orçamentárias aí, tá? Na verdade, o que ele vai fazer? Essa lei de diretrizes orçamentárias, né, ele busca ajustar o plano plurianual e vai orientar a lei de orçamentária anual depois, tá? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai dispor sobre mudança na legislação tributária, tá? Vai estabelecer as políticas de aplicação das agências de fomento, tá? Ele que vai definir as metas fiscais, né? E aí ele vai fazer uma ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual aqui. E aí a gente entra nessa lei de orçamentária anual. O que é essa lei orçamentária anual? Lei orçamentária anual é o que é orçamento público. Então, quando a gente fala em orçamento público, é o que é? É a lei orçamentária anual. Tá? O que acontece? Essa lei ela acaba sendo separada por assuntos, né, por área de governo, saúde, educação, transporte, segurança. Quando a gente pega esse orçamento público, a gente vê que ele está totalmente separado lá. Tá? Cada uma dessas áreas ela vai ter uma ação, né? E na área de educação, por exemplo, ele pode ter um programa lá voltado para a melhoria da qualidade de ensino, por exemplo. Tá? Ou um programa voltado para o uso eficiente com gasto, com educação. Né? E aí o que acontece? A lei orçamentária, tá? Essa lei orçamentária anual, ela é discutida para todo ano. Né? Então você tem que fazer essa aprovação aí. Tá? E aí ela é um documento único, tá? Constituído de 3 partes, ou seja, nós temos o orçamento fiscal, nós temos o orçamento de seguridade social e nós temos aí o orçamento de investimento das empresas estatais. É assim que funciona a questão da lei orçamentária anual. E o material está bem claro isso aí, sabe? Tem alguns exemplos e tudo mais. Quando a gente pega aqui essa composição aqui da LOA, né, que é a lei orçamentária anual, nós temos aqui esses três aqui, ó, orçamento fiscal, nós temos o orçamento de investimentos e nós temos aqui o orçamento de seguridade social. Quando se fala em orçamento fiscal, tá? Trabalha com orçamento fiscal, vai ser os poderes aqui da União, né, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive as fundações que são instituídas pelo poder público. Tá? Quando eu falo em orçamento de investimento, ele representa aquela parte da lei que vai registrar a aquisição de bens das empresas, né, em que a União, direto ou indiretamente, ela detém maior parte do capital social, né, com direito de voto, tá? Como, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, o Caixa Econômico Federal. Tá? Nós temos aqui o orçamento da Seguridade Social, que vai abranger todas as entidades e órgãos de administração direta e indireta, né, bem como a questão dos fundos e fundações que são instituídas e mantidas pelo poder público, voltados aí para as despesas relacionadas à saúde, previdência e assistência social, né, pagamento de aposentadoria, pensões, benefícios, gastos hospitalares, medicamentos e programas, né, sociais, como, por exemplo, o programa Bolsa Família. Né? Essa aqui é a composição da lei orçamentária anual aqui. Tá? E aí nós temos aqui a LOA, né? Você vai fazer uma previsão para o ano seguinte, né? A lei de diretrizes orçamentária faz a previsão do ano seguinte, né? E aí você tem a LOA, que seria também anual aqui, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama aí, né, de funcionamento dos instrumentos legais do processo orçamentário aqui. Bom, aí nós temos aqui, quando a gente fala em orçamento público, né, qual é a diferença do orçamento público para o orçamento privado? Né? Então, o que acontece? O orçamento público ele tem suas características próprias, tá? Que é bem diferente da questão do mercado. Primeiro, quando você está dizendo da natureza, por exemplo, quando a gente faz a análise dela pela natureza, a gente vai ver o seguinte, quando o orçamento público, né, aí a gente está muito relacionado com a questão política, ou seja, a lei estima a receita e autoriza o teto de despesa. Tá? Quando nós estamos trabalhando com orçamento privado, a gente está adotando uma ótica de mercado e não uma ótica política. Tá? Aí está entrando mais alguém aqui, deixa eu só dar uma paradinha. Vamos ver quem está chegando aí.
Isso. Não, quando a pessoa não aparece, quando eu consigo ver, a gente vai continuar aqui. Vamos dar uma continuidade, continuar aqui um pouquinho. Novidade. Então, nós temos aqui a questão disso, né, que, na verdade, o orçamento público, né, a questão da natureza dele, ele é totalmente política, né, na verdade, a lei vai estimar a receita e autorizar qual é o teto das despesas. No orçamento privado, nós temos a lógica de mercado, tá? Que, na verdade, as receitas e despesas são vulneráveis à própria lei de oferta e demanda. Tá? A exigência legal, por exemplo, né, quando no orçamento público, nós temos aí que tem que saber da lei, ou seja, nós temos a base legal, que é o orçamento público aqui. Tá? No orçamento privado não tem nenhuma exigência legal. Tá? As etapas do processo de orçamento. Então, quando eu estou trabalhando dentro do orçamento público, primeiro eu vou elaborar a proposta orçamentária, depois eu vou discutir, votar e aprovar a lei orçamentária, depois eu vou executar esse orçamento, depois eu vou controlar a avaliação dessa execução orçamentária aqui. Tá? Quando eu estou trabalhando com o mercado, o que acontece? Eu vou prever os objetivos e metas, programar as atividades de cada departamento e setor, comparar os resultados com o orçado e vou ajustar aí e retroalimentar. Tá? Em relação à rigidez orçamentária, se a gente olha a questão do orçamento público, ele é extremamente rígido, tá? E estático, enquanto a gente tem o do mercado, que é altamente flexível, até mesmo porque ele tem que ficar acompanhando as variações que ocorrem no mercado. A finalidade do orçamento público, né, essas finalidades aqui, ele está voltado para atingir o benefício social, né? Ele é voltado para controlar as despesas e receitas, tá? Enquanto a gente vê que o orçamento privado, o foco dele está no lucro, ele só busca a questão do lucro e ele trabalha com os instrumentos de informação contábil voltado para a tomada de decisão lá. Tá? O período de abrangência, tá? O período de abrangência do plano plurianual são 4 anos, né, que começa a partir do segundo ano de cada governo. Nós temos as diretrizes orçamentárias, que são as regras que vão acontecer no próximo ano seguinte, e o orçamento anual, que vai estimar as receitas e despesas para cada ano. No orçamento privado, isso aí depende muito, tá? Depende das características do ramo de atividade, tá? A maior parte do orçamento no setor privado, ele é de prazo, tá? E ele não segue esse caminho todo, né, essas características todas do orçamento público, não, tá? Bom, e aí a gente chegou no final aqui, e aí se alguém quer saber mais um pouquinho, tá? Pega essa referência que está lá, dá uma lida na apostila também que eu desenvolvi aí, né? Trabalhando com um vocabulário bem tranquilo, pessoal, entender aí um pouquinho sobre fundamentos de orçamento, até mesmo para que vocês possam, quando você chega com o professor Bertassi, já tem noção desses conceitos todos aqui, tá? E aí nós temos no final, né, desse capítulo lá, nós temos as atividades, né, para vocês desenvolver. Uma coisa que eu já digo, refaçam essas atividades, que eu pedi lá para poder dar chance para vocês refazerem as atividades, para poder melhorar as notas, né? E quem não fez ainda, aproveita a oportunidade para fazer essas atividades. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Apesar de todas as respostas estarem lá dentro daquele material que eu escrevi, certo? Que como eu mesmo escrevi, eu mesmo que desenvolvi as atividades, então, quer dizer, está tudo ali dentro, correto? Bom, e aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Tem alguma dúvida a respeito desse assunto aí, Jailton, Rafael? Vocês têm alguma dúvida a respeito? Tá tranquilo? Tá tranquilo então, Rafael? Beleza, tranquilo. Então, eu vou passar para a segunda parte, tá? A segunda parte aqui. Você passou de novo aqui no WhatsApp. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui.
Rafael, excelente pergunta, excelente pergunta. Na verdade é isso, tá? Se o que o pessoal está fazendo? O pessoal está em greve, né? O pessoal está em greve querendo aumento de salário, né? Querendo mais orçamento, tá? Querendo novos concursos, então essas aí, novos concursos, né, de técnicos, efetivos e tudo mais. O que acontece? Quando se fala em uma questão de greve, ela não é uma questão imediata. Então, como você já tem o orçamento, que já não tem condição de você mexer no orçamento para o próximo ano, tá? O que acontece? Que tem que ser votado, tal, essa questão toda, você vai fazer negociações. O que as pessoas fazem essas greves é para poder fazer negociação. Então, às vezes, o que vem? Para o próximo ano a gente vai dar um aumento de 3% e depois no outro ano mais 4%. Quer dizer, você já faz uma negociação antecipada disso. Tá? Quando você tem a greve, não é para você fazer, que seria ótimo se a gente conseguisse, né? Dependendo da greve, pode ser até que consiga que você tenha um aumento imediato. Mas geralmente são negociações, e essas negociações são mais ao longo prazo, elas não são imediatas. A partir de agora você vai ter, né? Porque não tem condição de se mexer no orçamento. Então, mas é a questão das negociações para frente. Tá? Então, por exemplo, teve uma. Eu esqueci os percentuais, tá? Teve uma tentativa de negociação que me parece que era para o próximo ano, né? No próximo ano ele conseguiria aí um percentual de 7 e depois 3 para o outro ano, tá? Que foi uma negociação que os sindicatos eles não aceitaram, tá? Mas é porque é um processo de negociação mesmo, correto? Então, quando a pessoa para de greve, não é aquela questão imediata. Não é igual empresa privada, que às vezes o empregado para, e aí fala assim, tem tanto tempo sem receber, então vamos parar todo mundo para poder o pessoal pagar o salário da gente. Né? Ou a gente está querendo aí o dissídio aí, que não saiu, tal, não sei o quê, e aí já força o pessoal a fazer aquilo, a cumprir aquilo ali e tal, né? Aquelas negociações imediatamente e tal, aquela coisa toda com prazo X e tal. Não, nossa, com a gente aqui é diferente. Tá? Você acaba brigando mais para você conseguir fazer essas negociações que vão acontecer no longo prazo, ao longo do governo, tá? E às vezes você fala assim, nós vou dar X, mas vai ser dividido assim, tanto até no ano tal, tanto no ano tal, tanto no ano tal, tá? É assim que funciona. Tranquilo? Ok. E aí vamos passar mais um pouquinho aqui da disciplina, tá? Vamos pegar aqui a parte aqui em relação às constituições, tá? E aí a gente pega alguma coisinha que a gente tem que falar um pouquinho para vocês sobre a questão da história do orçamento, né? E o seu papel nas constituições brasileiras, tá? Quando se fala na questão do orçamento, né? Então a gente vê que alguns países eles tiveram algumas contribuições sobre isso. E aí a gente vê que o marco do orçamento ele vem lá com a Carta Magna otorgada pelo rei João Sem Terra, na Inglaterra, que isso aconteceu em 1215, tá? Isso aí que é a questão do marco, e que ele tem no artigo 12 lá, que ele diz que nenhum tributo ou auxílio será instituído no reino, senão pelo seu conselho comum, né? Exceto com o fim de resgatar a pessoa do rei, fazer o primogênito cavaleiro e casar sua filha mais velha uma vez. Né? E os auxílios para esse fim serão razoáveis em seu montante. Tá? Então começa a ter uma tentativa por aí, ou seja, o mais importante é nenhum tributo ou auxílio será instituído no reino, senão pelo seu conselho comum, ou seja, tá? Em que todos queiram e que concordem. Tá? Existem as exceções, tá? A essa regra. Tirando isso aí, o resto tem que cair, né, nessa primeira parte do artigo, tá? Senão pelo seu conselho comum, tá? Isso aí que foi trazido aí pelo marco, né, de 1215 aqui, certo? Bom, e aí o que acontece? Aí tem um outro ponto importante que a gente tem também dentro do orçamento da Inglaterra, que veio de 1689, né, que veio aí depois da Revolução Gloriosa de 1688, que foi a Declaração dos Direitos. Tá? E com essa Declaração dos Direitos, aí veio a questão de limitar o poder do rei, tá?
que até então ele era soberano, e aumentar o poder do parlamento. Aí, a partir do momento que você aumenta o poder do parlamento, basicamente você consegue melhorar a sua questão em relação à lei. Né? O parlamento ele já começa a dar de cima, né? E começa a fortalecer a questão das leis aí. Tá? E aí, quando tem esse fortalecimento do parlamento, o que acontece? Existiu aí a separação entre o que seria finanças do Estado e o que seria as finanças da coroa. Né? E outra, tanto um quanto o outro, ela tinha que ser organizadas todo ano, né, e aprovado pelo parlamento. Então já começa a ver, tá? O rei ele diz, né, ele faz o que ele quer, né, ele organiza lá os seus orçamentos, mas isso tem que ser aprovado pelo parlamento. Então você já começa a ter aí um controle sobre a questão desses gastos aí, tá? E aí a gente tem aí em 1787 já entra aí a aprovação da lei do fundo consolidado, tá? Que aí já começa a controlar mais a questão do orçamento, já começa a indicar em 1802 a questão da transparência, né? Por causa da necessidade de publicação de relatórios anuais aí, tá? De finanças e detalhados. Nós temos aí, em 1862, que na própria Inglaterra tem uma criação de comissão de contas públicas, tá? E aí a gente vê que essa historinha aí, né, que eu trouxe isso aí numa página, claro que tem muito mais coisa, mas eu só peguei os pontos principais, nós podemos ver que essa trajetória histórica que acontece aí dentro da Inglaterra, ela acabou ajudando para que o mundo pudesse começar a delinear a natureza técnica e jurídica desse instrumento, tá? De orçamento. Né? E você vê que os países, basicamente, eles seguem isso aí. Tá? Mas, na verdade, ele começa a ser delineado lá na Inglaterra. Aí nós temos aí o orçamento público na França. Tá? Aí quando vem o orçamento público na França, aí a gente tem aí aquela Revolução de 1789, né? Em que acaba mandando os reis aí para a guilhotina, né? E aí você começa também ter um homem, né, como centro do universo, né, como centro da sua responsável pela sua sobrevivência, né, o homem livre, né, ou seja, o afastamento do Estado da vida do homem, através da questão das leis. E aí, dentro dessa Revolução de 1789, o que acontece? Ela tem aí o lema dela que nenhum imposto ele pode ser cobrado sem o consentimento da nação, ou seja, todo imposto ele só pode ser cobrado se a nação consentir. Porque o que acontece? Eles tinham saído da questão do absolutismo, né, em que o rei era soberano, e que ele colocava os impostos na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Está entrando alguém aqui. Vamos continuar, que aí a pessoa aparece. Bom, e aí a gente vê, quando chega essa questão aqui, né, quais são as contribuições que esse orçamento público da França, né? Ele veio, a questão da anualidade do orçamento, e a França ela vem porque ela vem com um poder muito forte contra aquele absolutismo, contra a forma como aqueles governos absolutistas, né, os reis, eles faziam em relação à questão, principalmente a questão dos impostos, dos tributos, né, que foi onde que começa toda a revolta, né? Principalmente quando a França ela começa a dar apoio nos Estados Unidos contra a guerra, em relação à guerra contra a independência dos Estados Unidos, né, em relação com a Inglaterra. Tá? Então você vê que ele estava sem dinheiro, ele começa a instituir impostos de uma forma completamente irresponsável. Então eles pegam muito nisso, tá? Por isso que vem essa questão do nenhum imposto que pode ser cobrado sem consentimento da nação, que é uma coisa pesada, porque é o que eles estavam enfrentando na época. E aí veio essas contribuições, que a contribuição que veio foi a anualidade do orçamento, ou seja, o orçamento anual, votação do orçamento no início do exercício, tá? Para poder você ter o controle sobre isso, exigência de que o orçamento ele deve conter todas as previsões financeiras para o exercício, ou seja, a questão que está relacionada ao princípio da universalidade, não vinculação do item de receita e despesas específicas, ou seja, o princípio da não afetação das receitas, ou seja, ficar criando, vinculando, né, receita a determinadas despesas. Vou criar tributos para poder, vou criar imposto para poder atender
tal despesa. Isso não existe. Tá? Pode ver que o imposto não pode estar associado a um tipo de despesa específica. Tá? E aí, a gente vê aí, tá, que isso aí veio logo para a gente a questão do princípio da não afetação de receita. Tá? Nos Estados Unidos, tá, a contribuição que vem dos Estados Unidos aqui, ele começa em 1787, com a Declaração dos Direitos do Congresso da Filadélfia, tá, em que ele passa a exigir aí práticas de orçamentária, ou seja, também com o mesmo lema que todo imposto tem que ser consentido pelo povo. Em 1789, vem a autorização para orçar gastos, criar tributos, tomar empréstimos, né? Isso aí tem que ser concedido pela Constituição do Congresso. Em 1977, o Jim Carter, eu fiz um pulo grande aí, tá? Tem outros aqui, mas eu peguei esses pontos principais. Em 1977, ele buscou adotar o orçamento base zero, apesar de não ter conseguido muito sucesso em relação a isso, mas é um caminho para a busca da questão do orçamento como instrumento gerencial, né? Não sei se você sabe o que é orçamento base zero. O orçamento base zero nada mais é do que você não ficar usando o orçamento anterior para você fazer suas previsões, não. Tá? É você jogar tudo no chão e falar assim, ó, qual é o que eu preciso, o que eu quero. Então você começa a construir ele do zero, sem ficar aproveitando. Na empresa privada, o que acontece muitas vezes? Se você pega aí esses orçamentos dessas grandes empresas, aí tá assim, aí às vezes fica lá. Cursos de treinamento na área de custos, vamos supor, R$1.000, tá? Aí, quando chega no próximo ano, a pessoa, ao invés de pagar esse custo de treinamento, porque se todo mundo já fez o custo de treinamento, para que vai ficar com esse custo de treinamento de custo? Aí começa, custo de treinamento de custo, aí vamos aumentar 10%, vai ser R$1.100, entendeu? Quer dizer, não faz sentido isso no orçamento. E aí acontece também no orçamento público a mesma coisa, de você ficar tentando atualizar e repetindo uma coisa que você já não precisa mais. Tá? Às vezes você não precisa desse orçamento de custo dentro de uma empresa privada, você está repetindo o que já estava lá. Então, uma forma de você trabalhar bem isso é você limpar o orçamento e começar a construir o orçamento das suas necessidades, onde que veio a questão do orçamento base zero. Tá? Ele não foi um orçamento que teve aí grandes conquistas, né, como o Jimmy Carter ele gostaria, mas foi um ponto, né, importante aí quando a gente busca a questão do gerenciamento. Tá? No ano de 1993, o orçamento passou a ser visto como instrumento de planejamento, tá? Então, você vê, ó, 77 para 93 tem um bom tempo, tá? Mas o orçamento ele passa a servir como instrumento de planejamento a partir de 1993, né? E aí, o que acontece? Qual foi a contribuição disso, né, dos Estados Unidos aqui? Tá? Porque, na verdade, eles conseguiram criar alguns modelos técnicos, tá? E esses modelos técnicos eles acabaram sendo replicados em vários países, né? Principalmente quando ele quer trabalhar como orçamento, não só como controle, mas também como um instrumento de planejamento, né? Bom, e aqui no Brasil, como é que ficou o orçamento do Brasil? Aí no Brasil a gente tem que acompanhar as constituições aqui, tá? A gente tem que acompanhar as constituições aqui. Então, quando a gente fala em Constituição e a questão do orçamento, nós temos a primeira Constituição nossa, ela foi de 1824, tá? Nessa primeira Constituição aqui, né, ele já tinha aqui algumas exigências sobre a questão de elaboração de orçamento. Tá? Então, o orçamento ele era elaborado por quem? Pelo Poder Executivo e ele era aprovado pelo Parlamento, tá? Que seria a Câmara de Deputados e o Senado, tá? Que é chamado de assembleias. Tá? Quando chega em 1891, que aí vem a necessidade de uma nova Constituição em virtude da República, né? Então você tem que mudar, porque aqui nós temos uma Constituição de Império. Quando você muda para uma Constituição de República, você tem que mudar isso aqui. Tá? Você tem que mudar a Constituição, claro. Como é que você vai aproveitar mesmo a Constituição de um Império com a República? Então, na verdade, você já mudou aqui. Quando você chega nessa Constituição de 1891 aqui, eles mudaram também essa forma do Executivo fazer elaborar o orçamento. Tá? E aí eles passaram tudo isso, toda a questão do orçamento, desde a elaboração, tá? Como se fosse privativa do Congresso Nacional. Então, ela, além de elaborar, ela também julgava a prestação de contas. Então, o Congresso ele acabava fazendo tudo. Tá? Elaborava, né, que era privativo do Congresso Nacional, e também julgava essas prestações de contas aqui, tá? Do Executivo. Né? Então, você pode ver que tem uma mudança radical. Quando vem a Constituição de 1934, né,
vem um orçamento tipo misto, ou seja, o presidente da República ele elabora a proposta orçamentária, tá? O legislativo vota, né, o orçamento, e o próprio legislativo ele julga essa prestação de contas, tá? E além de tudo ele traz alguém para ajudá-lo, que é a questão do Tribunal de Contas, tá? Então, você pode ver que muda a configuração. Quando chega, olha só que interessante, essa Constituição de 34, tá? Ela acontece com Getúlio Vargas, tá? Essa Constituição foi fantástica, essa Constituição de 34. Só que depois ele começa a ficar, sentir muito ameaçado, né? Politicamente ameaçado, e aí ele vai, em 1937, né, uma nova Constituição. Tá? E aí ele já muda radical essa Constituição e adota um orçamento do tipo administrativo, tá? E que é elaborado e decretado pelo chefe do Executivo. Tá? E aí ele cria aqui, né, alguns elementos para tomar conta desses orçamentos aqui, mas que, na verdade, nunca funcionaram. Então, ele acabou ficando na mão mesmo do chefe do executivo aqui. Tá? E aí, o que acontece? Ele que nomeava os governadores, né, que eram chamados interventores, e os interventores é que nomeavam os prefeitos das cidades aqui, tá? Nesse período aqui da Constituição de 37. Na verdade, essa foi a pior Constituição que nós tivemos, que ela teve até pena de morte nessa Constituição de 37 aqui. Bom, depois nós tivemos a de 1946, que vem logo, né, após a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí o que acontece? Você tem aqui uma outra Constituição, que resgata alguns valores da Constituição de 34, tá? O orçamento aqui ele passa a ser do tipo misto, né, em que aí você tem o Poder Executivo aqui, que elaborava o projeto de lei, né, que é a iniciativa do Presidente da República, e encaminhava para ser discutido e votado nas casas legislativas aqui. Tá? E aí, dentro dessa própria Constituição de 1946, quando você tem 1964, do regime militar de 1964, o que vai acontecer? Nós estamos com a Constituição de 1946 ainda. Tá? E aí, o que acontece? Qual foi a contribuição que veio nessa parte aqui? Tá? Na verdade, ele traz aqui a questão da criação da Lei 4.320/64, que aí ele vai impor algumas restrições à possibilidade de você fazer emendas, né, dentro do orçamento. Tá? E aí ele já tem esse instrumento aqui, que é um instrumento que a gente tem até hoje, que a gente trabalha com ele dentro de orçamento público, com a Lei 4.320 de 64 ainda. Certo? Bom, e aí depois nós temos as Constituições de 1967 e 1969, também do regime militar, né, que foram retiradas as prerrogativas do Poder Legislativo quanto à iniciativa das leis, né, ou emendar, né, emendas que vão criar ou aumentar determinada despesa, ou seja, ficou tudo na mão do Executivo, tá? E aí também possibilitava que as emendas importantes fossem propostas pelo Poder Legislativo, tá? Basicamente anula o Poder Legislativo em cima dessas Constituições 67 e 69 aqui. Aí quando a gente vem aqui para a Constituição de 88, né, que é a que nós temos até hoje, tá? Aí sim, devolve ao Poder Legislativo aqui a prerrogativa de propor emendas, né, sobre as despesas do projeto de lei do orçamento. Aqui a gente tem o orçamento anual, ele passou a ser integrado pelo orçamento fiscal, o orçamento de seguridade social e o orçamento de investimentos estatais, como nós já vimos lá no início da aula, tá? E aqui também a gente começa, você pode ver que a Constituição de 88, ele dedicou o capítulo 2 para trabalhar com as finanças públicas, tá? E aí a gente vê, assim, a importância que essa Constituição deu a esse elemento aqui, ao tema de orçamento, né? Orçamento público. E aí mostra também que, que as receitas e despesas elas devem integrar a questão do orçamento público aqui, tá? E aí nós temos aqui no final também, eu também coloquei algumas atividades aí também, que está com o conteúdo todinho dentro disso que a gente está falando aqui, tá? As respostas de todas as questões. Ela está dentro do texto, então vocês podem dar uma lida nesse texto, que eu acho que depois que eu já falei algumas coisas, eu dei umas quebras aqui, que eu acho que já dá para poder seguir tranquilamente agora com a leitura desse material. E aí a gente passa para a nossa terceira aula,
alguns conceitos também que são importantes. Isso aqui tudo vocês vão ver com o Bertassi, mas vocês vão ver isso aqui de uma forma bem mais profunda, tá? Que seriam os fundamentos mesmo, os conceitos mesmo, tá? Sobre padronização, modernização e evolução conceitual do orçamento aqui, tá? E aí nós temos o primeiro orçamento aqui, que a gente chama de orçamento tradicional, tá? Quando a gente fala sobre orçamento tradicional, até falei um pouquinho com vocês lá atrás, né? Ela era muito preocupada com a questão da técnica contábil, né? Esse que era o ponto dela, era a questão da técnica contábil, de prever receita e fixar despesa, tá? Ela preocupava apenas com a necessidade dos órgãos públicos para realizar suas tarefas, tá? E não tinha nenhum tipo de questionamento se atingia objetivos e metas, tá? E aí, quando a gente, nessa época do orçamento adicional aqui, você vê que o funcionamento das empresas privadas, né, elas estavam lá em cima, tá? Enquanto a administração pública ela estava bastante atrasada em relação ao orçamento, porque, na verdade, ela não se preocupava com a questão de objetivos e metas, né? No Brasil, as técnicas que foram utilizadas antes da Lei 4.320/64, ela estava muito relacionada ao orçamento tradicional. A partir da Lei 4.320, 1964, é que a gente começa a modernizar o orçamento, porque aí a gente começa a trabalhar aí com os conceitos de objetivos e metas, tá? E aí a gente passa a focar no controle político do poder legislativo sobre o poder executivo, atribuindo aspectos jurídicos, né, uma posição de destaque, relegando os aspectos econômicos e sociais a posições secundárias, tá? A gente começa a trabalhar mais em cima dos aspectos jurídicos aqui. E aí, o que acontece nesse orçamento tradicional aqui? Esse orçamento tradicional aqui, ele existe uma preocupação com a controle contábil aqui desses gastos aqui, né? Aí o orçamento moderno, quando se fala orçamento moderno, nós temos três aqui, tá? Nós temos o orçamento de desempenho, que a gente chama de performance budget. Nós temos o orçamento programa, que é o que a gente tem outro, tá? E nós temos outros tipos de orçamento em que eu coloquei aqui também o OBZ também como um dos de outros tipos de orçamento aqui, né? Até que nós vimos aí com aquele do Jim Carter, né? E a tentativa dele no Brasil também, nós já começamos algumas iniciativas em cima de OBZ, a empresa privada ela usa muito OBZ, tá? Mas a gente trabalha com orçamento programa, tá? E aí, nós temos aqui o primeiro chamado de orçamento de desempenho, tá? O orçamento de desempenho, ele solta um pouquinho daquela necessidade de ficar só mesmo para fins contábeis, né? E aí ele já começa a ser mais, a flexibilizar mais, tá? Então, quando eu estou trabalhando com orçamento de desempenho, eu tenho uma preocupação com objetivos, eu tenho uma preocupação com as metas, tá? Com o cumprimento de metas, né? De trabalhar recursos para atender aquele determinado objetivo, recursos para poder atingir aquela meta, né? Recursos para poder atender determinado tipo de programa, tá? Então, aqui nós temos aqui, tecnicamente, ele tem que apresentar o que esse tipo de orçamento aqui, tá? Os propósitos e objetivos que os recursos são necessários, ou seja, quais são os meus objetivos e por que esses recursos são necessários para atingir o objetivo, tá? Os custos dos programas para que eu possa atingir os meus objetivos, porque eu também tenho que alocar recursos nos programas, esses programas vão serem utilizados para atingir determinados objetivos, tá? Os dados quantitativos para mensurar a realidade do trabalho empregado em cada programa, eu já começo a trabalhar com esses programas aqui, tá? Apesar desse tipo de orçamento ele ter sido uma evolução em relação ao tradicional, ele ficou limitado porque ele não conseguiu fazer, apesar de ele estar pensando em programa, em recursos para poder atingir objetivos e metas, ele não conseguiu vincular isso aqui a planejamento, tá? Então esse aqui é um ponto fraco do orçamento de desempenho. Aí nós temos o orçamento programa, né? E esse orçamento do programa ele é introduzido pela Lei 4.320, até por isso que eu disse assim, né, e pelo decreto aí 267, tá? É o que a gente tem, né? O que acontece? Esse orçamento do programa aqui, né, que a gente tem um orçamento, ele tem um jeito de funcionar, que a gente vai mostrar aqui para vocês também como é que funciona isso, tá? Ele basicamente funciona como um plano de ação do governo,
O mais interessante é isso, ele trabalhar com plano de ação. Tá? E aí, o que acontece? Apesar de 64, a gente já tem aqui um orçamento-programa, essa implantação definitiva desse orçamento-programa, ele se dá só na Constituição de 1988, tá? E que ele vai delinear o atual ciclo orçamentário que nós temos. Tá? E dentro desse ciclo orçamentário que nós vimos lá, né, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamento anual, né, ele vem com a Constituição de 88, que nós temos essas três aí, e nós temos aquela questão lá, né, que o plano plurianual, ele você vai 4 anos, em que ele é estruturado, né, e votado no primeiro ano de governo e ele é executado nos demais anos. Tá? E aí ele vai até o primeiro ano do governo seguinte. Tá? Então isso vem com a questão da Constituição de 1988, aí, tá? Com a lei de diretrizes orçamentárias também, que vai prever também a questão dos seus gastos para o próximo período, né, e os seus ajustes, e você tem o orçamento anual aí, tá? Quer dizer, são as diretrizes do próximo ano, né, e o orçamento anual, que é o orçamento de fato para cada ano, tá? Que vem aqui com essa questão do orçamento-programa aqui. E aí, como é que funciona esse programa de atividade aqui? Olha só, uma diretriz aqui. Tá? O que seria uma diretriz? A inclusão social e redução das desigualdades sociais. Essa é uma diretriz. Como que eu vou resolver isso? Eu vou resolver isso com alguns planos, alguns programas. Eu vou pegar um único programa. Tá? O programa de acesso à alimentação. Tá? Eu vou colocar 3 milhões aqui no programa de acesso à alimentação. Tá. Qual que é o objetivo desse programa? Esse programa, o objetivo dele é erradicar a fome e promover a segurança alimentar e nutricional. Tá? Quais são as ações que eu vou ter? Aqui eu coloquei 2, tá? Mas são várias. Coloquei 2 aqui, mas você pode colocar 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Eu, dependendo do lugar, vou construir cisternas para armazenar água. Tá? Aí qual é o produto que eu vou ter? Uma cisterna construída. Qual que é a meta? São 150 mil cisternas em 4 anos. Qual é o valor estimado da construção da cisterna? 1 milhão. Tá? 1 milhão, 1 bilhão aqui, né? Isso. 1 bilhão aqui. Aí nós temos a ação 2. Tá? Para poder resolver esse problema aqui, qual é a outra ação? Apoio à instalação de restaurantes e cozinhas populares, que é uma forma também. Quer dizer, tem a construção de cisternas para poder colocar água. Tem apoio à instalação de restaurantes e cozinhas populares para poder facilitar a alimentação dessa população com preço bem em conta, né? E aí nós temos quais são os produtos, equipamentos instalados, quais são a meta? 200 unidades de cozinha dessa em 4 anos. Qual o valor estimado? 160 milhões aqui, dessas cozinhas aqui. E assim vai, tá? É assim que funciona a questão do programa, tá? O orçamento do programa, ele funciona dessa forma, tá? Você vai colocando o dinheiro por programa, esse programa é dividido em objetivos e ações, e isso facilita muito o processo de gestão. Tá? E aí nós temos essa questão do orçamento do programa moderno, onde nós temos as diretrizes, essas diretrizes você constrói os programas por diretriz, esses programas ele contém os objetivos, né, por programa, que esses objetivos são por programa, e o objetivo nós temos o indicador por programa, ou seja, como que eu vou medir se eu atingir ou não esses objetivos aqui. Tá? As diretrizes eu tenho aqui as minhas ações também, tá? São as ações aqui, essas ações eu tenho os meus produtos, as metas e eu tenho os insumos aqui. Então, por exemplo, as diretrizes, conjunto de critérios de ação e decisão que deve disciplinar, orientar os diversos aspectos envolvidos no processo de planejamento. Tá? Aí nós temos o programa, que é um instrumento de planejamento governamental, que vai resultar em serviços prestados à comunidade. Depois nós temos objetivos, que são os resultados que eu pretendo alcançar. Aí, com isso, eu tenho os indicadores, que eu vou medir esses resultados. Então, eu vou trabalhar aqui com mensurar esses indicadores de desempenho aqui do programa. Tá? As ações, que são as operações que vão resultar os produtos. Tá? Esse produto são os bens e os serviços que são gerados direto ou indiretamente na sociedade. Quais são as metas? Vai ser as quantidades que eu tenho, né? As quantidades que eu quero oferecer. Tá? E os insumos aqui são os elementos necessários à consecução desse produto aqui. Tá? Então, basicamente, esse é o caminho que eu faço dentro do orçamento do programa aqui. Tá? E aqui eu trouxe as principais técnicas de orçamento. Tá? Nós temos aqui o orçamento tradicional, o clássico, né, que foca, eu já falei para vocês lá, o foco dele no objeto do gasto, ou seja, na contabilidade, tem um excesso de controle contábil. Tá? As despesas são classificadas apenas por unidade administrativa ou itens de despesa. Tá?
a peça dela é voltada para controle de gastos públicos. No orçamento de desempenho, a gente vê que ocorre uma evolução, que eu falei para vocês, tá? Só que ela não consegue usar essa evolução para trabalhar isso como um orçamento como peça de planejamento, tá? Mas já teve uma boa evolução. Por quê? Porque ele fez com que você tivesse um foco na questão de objetivos, metas, tá? E com isso você consegue avaliar o desempenho dessas ações do governo. Nós temos o orçamento do programa, que é onde a gente pega toda essa história dos objetivos e metas e a gente consegue colocar essa questão do desempenho dentro do planejamento governamental, tá? E aí nós temos aqui um foco nos programas de governos, né? Nos projetos, nas atividades. Nós temos o orçamento base zero aqui, é onde que a gente viu, todo ano a gente vai rever todos os valores, até mesmo para poder não ficar aquela história de você ficar fazendo orçamento de coisa que você não precisa, tá? Porque nenhum programa ele tem continuidade garantida e nem necessária, tá? Às vezes ele já se encerrou, tá? E todos os programas ele têm que ser revistos o tempo todo, então por isso que fala orçamento base zero. Nós temos o orçamento incremental, que é outro título que vem, né, como que geralmente o orçamento incremental a gente usa o orçamento anterior para poder a gente começar a corrigir, atualizar os valores. O problema que eu disse para vocês, igual a história do custos, né? Já deu um treinamento de custos que deu 1.000. Se a gente aumentar 10% com inflação, o próximo treinamento de custos esse ano vai ser 1.100. Só que também não se questiona se você precisa ou não disso, tá? Você pega o orçamento anterior e você vai corrigindo isso, tá? Que é o contrário do orçamento base zero. O orçamento base zero você tem que rever tudo, passar um pente fino e tudo, só ver o que é necessário de fato para você. Nós temos o que a gente chama de orçamento participativo, né? Que é uma coisa também que está muito, a gente vê falando demais. Belo Horizonte foi uma cidade que tentaram fazer um orçamento participativo até bem estruturado, bem bacana. Eu até fiz um trabalho uma vez que eu estava fazendo doutorado sobre a questão do orçamento participativo de Belo Horizonte. Tá? E aí, o que acontece? O problema é que o cidadão ele é convocado a participar de etapas de formulação de orçamento. Tá? E aí isso ajuda muito para estabelecer prioridade de orçamento. A gente, quando trabalha com desenvolvimento local, de certa forma, a gente usa essa mesma metodologia. A grande questão é se o cidadão vai ou se o cidadão não vai. Na maioria das vezes o cidadão não vai, então não tem condição de você dizer que ele participou. Tá? E às vezes, se vai também, às vezes ele tem tão pouca informação que não sei se aquela participação pode ser considerada como participação. Nas iniciativas de desenvolvimento local, sim, a gente vê que existe uma participação maior, até mesmo porque o espaço menor, né? A gente trabalha com lideranças, então tem outra metodologia em cima disso. Nós temos orçamento com teto fixo, tá? Que na verdade a gente vai alocar os recursos aí em quantidades financeiras fixas, tá? Então a gente vai saber qual é o teto é tanto para gastar para cada coisa, você tem um teto X, tá? Então aí a gente chama de orçamento com teto fixo aqui. Correto? E aí a gente venceu mais essa etapa, né? E aí nós temos essas nossas atividades aqui. Correto? Tem alguém está com alguma dúvida a respeito disso? Quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Ele diz, você conseguiu entrar? Que ótimo. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ótimo. Então, nós podemos ir para a quarta etapa do nosso trabalho. Eu estou falando mais rápido, pessoal, porque vocês não estão me interrompendo, né? Mas eu tentei fazer uma forma bem didática, bem fácil de entender essa lógica aí, tá? E aí nós temos aqui a nossa última parte desses fundamentos, que ela termina com a parte de princípios orçamentários, tá? E quando se fala em princípios orçamentários, nós temos alguns princípios aí que são princípios mais tradicionais, uns princípios mais modernos. Aqui eu não separei nisso. Eu coloquei tudo a princípio, né? Porque fica mais fácil para entender aí, tá? Primeira questão do princípio de legalidade, tá? Todo orçamento ele tem, principalmente porque esse orçamento público, nós temos um limite legal, tá? O que acontece? A própria a Constituição ela já coloca alguns limites em relação a isso. Tá? Em relação aos gastos, às receitas, então nós já temos isso aí. Tá? E o planejamento e o orçamento eles são realizados por meio de leis que vão reger o orçamento público. Então nós temos aí o princípio da legalidade, nada pode estar fora da lei.
Tá? E nós temos aí, dentro desse planejamento, nós temos aí o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei de orçamento anual. Então, quer dizer, não pode sair disso. Tá? Essas são leis. Tá? Essas leis são elaboradas pelo Poder Executivo, encaminhadas para discussão e aprovadas no Poder Legislativo e não pode sair disso. Tá? Então, a gente vê que isso aí é questão do princípio da legalidade está relacionado a isso. Depois, o segundo princípio aqui, nós temos aqui o princípio da unidade ou da totalidade. Isso aqui, o que quer dizer? O orçamento ele é uno. Tá? Todas as receitas e todas as despesas elas têm que estar contidas em uma única lei orçamentária. Tá? Você não pode fragmentar, fazer duas leis, um tratar de uma coisa ou de outra, tem que estar na mesma. Né? Isso aqui está lá no artigo 2 da Lei 4.320/64. Tá? Bom, nós temos aqui o princípio da universalidade. Quando se fala em princípio da universalidade, tá? Então nós temos o quê? Receita, despesa e operações de crédito autorizadas em lei, ela tem que constar da lei orçamentária. Também está lá na Lei 4.320. Tá? Essa Lei 4.320 é muito interessante para fazer a leitura dela, viu, pessoal? É bem interessante. Nós temos também o princípio da clareza. Tá? Todo orçamento ele tem que ser expresso de uma forma clara, ela tem que ter ordenada e completa, existe a metodologia para isso. Tá? Ele tem que ser de fácil compreensão, ele tem que ser acessível a qualquer indivíduo. Tá? Nós temos aí o princípio da anualidade ou da periodicidade. Tá? O orçamento tem uma vigência limitada. Qual é a vigência limitada? Um exercício financeiro. Tá? Esse exercício financeiro coincide com o quê? Ele coincide com o ano civil. Tá? E aí a gente tem o artigo 34 aí que diz o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Tá? E o que acontece aqui? A própria lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece que as obrigações assumidas no exercício, elas devem ser compatíveis com os recursos financeiros que são obtidos no mesmo exercício. Né? A pessoa fala assim, eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Tá? Aí o pessoal que fica muito na parte contábil, aí fica assim, olha, não pode ser gastar mais aquilo que você arrecada, tá? Beleza. Então nós temos que controlar as nossas despesas que a gente não pode arrecadar. Aí quando a gente vai para o projeto de desenvolvimento, né, igual o meu caso, que eu trabalho muito com a questão do desenvolvimento local, etc, etc e tal, né, tentando ver, aí a pergunta é, então eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Então, quer dizer, se eu arrecadar mais, eu vou poder gastar mais, né? E aí, quando a gente desenvolve esses projetos de desenvolvimento local, o objetivo é esse, fazer com que aquilo aqueça de tal forma que a administração pública ela passa ela passa a arrecadar mais e com arrecadando mais ela consegue gastar mais, né? Mas claro que gastar de forma consciente, né? Com qualidade desse gasto, né? Que é o importante. Bom, princípio da uniformidade, tá? Todos os dados eles devem ser homogêneos. Por que eles têm que ser homogêneos? Uma coisa muito simples, porque para que você possa fazer comparações. Se os dados eles não são homogêneos, a gente não consegue comparar. Se a gente não consegue comparar, ele perde a capacidade de análise. Tá? Então a gente só consegue analisar aquilo que a gente consegue comparar. Né? Se eu saber como é que foi o gasto ao longo do tempo, como é que foi a arrecadação ao longo do tempo, se eu quiser comparar um período com outro, tá? Por isso que os dados eles devem ser homogêneos. Nós temos aqui o princípio da exclusividade. Esse princípio da exclusividade serve para ninguém colocar nenhum jabuti em cima do poste. Correto? Então, é uma expressão que a gente usa. As pessoas, às vezes, vão votar determinadas leis e colocam coisas meio absurdas na lei. E aí, na hora que passa aquela coisa absurda junto. Né? Quando eles tentaram fazer a alteração naquela como é que chama? Lei da introdução das normas, né, de direito civil, né, a LINDB, o que acontece? Eles tentaram fazer umas alterações e enfiaram vários jabutis em
de impostos. Então, o que acontece? Para evitar que isso aconteça, por que evitar que isso aconteça? Porque, primeiro, as leis orçamentárias, né, a LOA, o que acontece? Ela é muito célere, tá? Naturalmente, ela passa rápido, né? E todo mundo já sabe como é que funciona. Tal. Então, se começar a colocar coisas ali, vai passar sem ninguém observar. Tá? Então, a lei orçamentária, em regra, ela não pode conter matéria que seja estranha à fixação de despesa e previsão das receitas, para evitar que eles coloquem outras coisas no meio. Tá? Então, tudo tem um porquê. Né? Então, sempre as pessoas tentam passar alguma coisa e que as pessoas não percebem. Tá? E aí é meio complicado. Né? E aí, o que acontece? Qual a finalidade disso, desse princípio? Impedir que a lei de orçamento, em função da sua celeridade, tá? De trâmite legislativo, essa seja utilizada para aprovar determinadas matérias, tá? Que não tem nenhuma relação com questões financeiras. E isso, se existe, é porque já aconteceu e vive acontecendo. Tá? Se você pegar a própria Constituição Federal, tem um monte de jabuti lá. Bom, princípio da publicidade. Tá? Princípio da publicidade. O princípio da publicidade está relacionado à questão da transparência. Tá? E também o pleno acesso às informações. Né? Então, por isso que é importante a questão do princípio da publicidade aqui. Tá? Ele está aí, ele é a aplicação do artigo 165, parágrafos 3º e 6º da Constituição Federal de 88 e da publicidade trazida também no artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Nós temos o princípio do orçamento bruto, ou seja, os valores eles têm que ser registrados de forma bruta, tá? E não de forma líquida. Né? Isso aqui é para você impedir que haja uma inclusão no orçamento de saldo positivo ou negativo de importâncias líquidas. Né? Você coloca bruto, sempre coloca os valores brutos. Tá? Então, aí tem o artigo 6º, ele diz, o artigo 6º da Lei 4.320 diz: todas as receitas e despesas consideradas da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, porque a partir do momento que você vai pegar a dedução, você vai apresentar algum valor líquido. Tá? Então, o importante é você trabalhar com esses valores brutos. Nós temos aí o princípio do equilíbrio orçamentário. Tá? Quando eu falo aí que o princípio do equilíbrio orçamentário é que diz o seguinte: todos os valores que você vai autorizar para pagamento de despesa, né, em um determinado exercício em que você está orçando, ele tem que ser compatível com aquilo que você está arrecadando. Né? Porque se não for compatível, o que vai acontecer? Você vai ter um desequilíbrio no orçamento. Tá? Por isso que essa preocupação em você tentar buscar esse equilíbrio, ou seja, você autorizar despesas que realmente elas estejam compatíveis com aquilo que você vai arrecadar. Depois nós temos aqui, deixa eu ver que está chegando mais alguém. Pronto, entra alguém. Vamos continuar. Nós temos aqui o princípio da não afetação das receitas. Ou seja, ficar vinculando receita a um determinado gasto. Tá? Então, nenhuma parcela de receita pode ser vinculada a determinados gastos. Existem as exceções. Tá? E as exceções ela tem que estar em lei. Tá? Então, nós temos aí, quais são as exceções? Repartição de receitas em razão dos fundos de participação dos estados e municípios. Tá? Direcionados a determinadas ações e serviços públicos de saúde, manutenção, desenvolvimento de ensino, realização de atividade administrativa e tributária, prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita. Né? Então, existem essas exceções. Tá? Agora, por que que existe esse princípio da não afetação das receitas? Para que o administrador público ele possa alocar melhor os seus recursos.
dentro das prioridades. Porque se você começa a colocar tudo quanto é tipo de receita ligado a um determinado gasto, isso engessa demais, né? Então, a gente também tem que ter uma certa liberdade para poder atender determinadas prioridades. Claro que tem exceção, e essas exceções são trazidas na lei, tá? Princípio da simplificação. Nós temos, esse princípio basicamente é uma repetição, né, do outro, né? Porque, na verdade, ele tem que partir de elementos de fácil compreensão, ele tem que ser transparente, tem que ser fácil entendimento, tá? Essa simplificação está bem refletida na adoção do problema como origem para a criação dos programas e ações. Quando você trabalha, você só consegue entender a questão de princípio, de programa e ação, a partir do momento em que você começa a entender isso de uma parte mais simplificada, tá? Aí você consegue ver qual é o objetivo, qual é o programa, qual é a meta, quanto que eu vou colocar aqui, como vou jogar aqui, né? Quais são os indicadores, tal. Vocês viram que é uma forma bastante simplificada para poder facilitar esse entendimento e facilitar essa operação aí, né, do orçamento do programa. Nós temos aí o princípio da descentralização, tá? Quando se fala em princípio de descentralização, ele diz o seguinte: a execução ele deve ocorrer mais próximo dos seus beneficiários, né? E aí o que acontece? Por quê? Porque se você executa bem próximo do beneficiário, é muito mais fácil o beneficiário ir lá e reclamar, tá? Ele é muito mais fácil, ele também está aproximando ali, ele está vigiando, né? Então, por exemplo, você tem um problema de podas de árvore. Imagina se você tivesse que recorrer lá ao Estado para resolver um problema de podas de árvore, tá? Não faz o menor sentido. Então, ele recorre à prefeitura, porque a prefeitura está ali relacionada com isso, tá? A questão de estradas, a questão de ruas, né? É muito mais fácil trabalhar ali dentro, né, do nível de um orçamento em que pode realmente favorecer muito mais em relação a isso. Então, a gente vê aí, tá, que essa execução ela tem que ser mais próxima dos seus beneficiários por causa da cobrança. Tá? A cobrança do resultado ele fica muito mais eficaz quando você faz essa proximidade aí. Tá? Quando você aproxima o cidadão da unidade administrativa que vai, de fato, executar. Tá? Então, por exemplo, uma execução de uma obra numa cidade com um órgão da prefeitura, tá? É muito melhor do que você colocar isso para um órgão federal. Tá? Porque como é que esse cidadão vai ter voz para poder chegar lá? Tá? Na prefeitura é muito mais fácil, porque, afinal de contas, é mais fácil ele chegar em uma determinada prefeitura que está dentro do município onde ele trabalha, que ele mora. Tá? Nós temos aí o princípio da responsabilização. Tá? Os gestores públicos devem assumir de forma personalizada a responsabilidade pelas suas ações orçamentárias. Tá? Buscando sempre a solução, o caminhamento de um problema. Tá? Porque eles respondem de forma personalizada. Tá? Nós temos o princípio do planejamento, ou o princípio da programação. Tá? Todos os projetos eles devem ser programados na lei orçamentária. Tá? Ou seja, na LOA. Tá? Onde é que tem respaldo? Ele tem respaldo no artigo 1º, para o primeiro artigo 8º da lei complementar, da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal foi um grande avanço. Tá? E aí nós chegamos aqui nas nossas atividades. Acho que vocês, a partir dessa aula, facilitar muito na hora do material e vai facilitar muito na hora de essas atividades aí, certo? Eu vou interromper o compartilhamento aqui para a gente fazer a finalização lá na plataforma, se vocês quiserem assistir de novo, tá? E para quem quiser também assistir. Deixa eu só parar a gravação aqui.